Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, quase que esse vídeo não sai, porque geralmente em semana que tem solenidade, aqui fica muito corrido para poder fazer uma pausa, né? Como eu já falei em outros vídeos, quando tem solenidade aqui é como se fosse um dia de domingo. Então aí é um dia a mais que para, aí nos outros dias eu vou e reponho um pouco o trabalho. Mas acho que deu para um espacinho para poder gravar o vídeo. Só não deu para gravar lá fora porque agora já está um pouquinho tarde. Então eu achei melhor gravar aqui mesmo no meu escritório, na minha biblioteca, como preferir. Eu vou falar um pouco das considerações, tá, que o eremita deve ter. O eremita que usa hábito principalmente, tá, mais do que os que não usam. Mas os que não usam também pode estar levando essas considerações. E a consideração número 1 que eu quero que vocês reflitam, né, no caso aqui eu não estou, como já falei, não estou dando ordens nem nada disso, né, eu estou apenas convidando vocês a refletirem alguns pontos, tá? O ponto número 1 que eu quero considerar é a respeito da admissão que se tinha antigamente no tempo dos padres do deserto, no tempo dos primeiros eremitas. Já era costume que o eremita vestisse o hábito. Mas o que acontece? Ele não já entrava assim de hábito, pronto e acabou, assim, não era uma coisa tão súbita e tão repentina, que eu botei na cabeça que eu vou ser eremita, então tá, sabe, não era bem assim. Claro que depois houve fenômenos isolados, né, como o caso de Santa Columba, de Santa Maria do Egito. Mas, de modo geral, aqueles que entravam no eremitério organizado, tá, era um autêntico eremitério, não era um cenóbio, não tinha vida comunitária. Tá? Havia ali uma série de provas que o eremita deveria passar. Eremita, ele era um candidato, um noviço mais ou menos, tá? Que ele deveria passar antes de ser admitido. E eu tenho até a história de São Paulo, o Simples, né? Ele é um dos primeiros eremitas lá do Egito, no tempo de Santo Antão, né? Foi súdito de Santo Antão. E ele era já um senhor, né? Já estava na terceira idade. E ele estava muito aborrecido com a esposa dele, era casado, né? E a esposa dele tinha um gênio muito difícil, ele fugiu da esposa e foi para o deserto, né? Antigamente esse tipo de separação era lícito, é como se você estivesse deixando a vocação inferior por uma vocação superior, né? Hoje isso não é mais permitido, tá? Naquele tempo isso era permitido, isso foi permitido por muito tempo, até quase o fim da Idade Média, poderia-se dizer. Mas naquele tempo isso era lícito, ele fugiu para o deserto e ele já tinha ali uns seus 60 e poucos anos. Quando ele compareceu à presença de Santo Antão, eu não sei se é Santo Antão ou se é o sucessor dele, eu estou com dúvida, tá? Mas acho que era Santo Antão. Ele foi avaliado e o abade, o Santo Antão, falou: olha, acho que você já passou seus melhores anos, né? Acho que você não vai dar conta. Aqui é uma vida de muita solidão, de muita provação, de muita aridez espiritual. Eu acho melhor você ter paciência com a sua esposa, fica vivendo uma vida de perfeição e não sei o quê, e volte. Acho que aqui não é seu lugar. E São Paulo Simples ficou apavorado, que ele queria muito ficar no deserto, né? Ele falou: não, me dá uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade. Se eu não passar nessa oportunidade, na primeira aprovação, aí eu volto para casa. E Santo Antão aceitou a proposta. Mas, meu Deus do céu, o Santo Antão provou tanto ele, mas provas assim que vocês não podem imaginar. Ele tinha que carregar peso, carregar lenha, ficava semanas assim exposto, sem nenhuma cela, ele ficava exposto ao tempo,
semanas e mais semanas. E, assim, provas que vocês nem imaginam. Que se tinha que lutar com as feras, uma série de coisas assim que hoje é considerado até desumano, né, absurdo, mas naquele tempo era assim que se provava os noviços. E essa provação durou 6 meses, sabe? E todo mundo assim era um eremitério com várias cavernas isoladas, né? Eu imagino um lugar imenso, devia ser uns 30 alqueires, por exemplo. E todos dispersos, todos espalhados. E eles deviam ter um ponto de encontro nos domingos, onde eles ouviam alguma lição espiritual e alguma sabedoria. Mas fora isso, não havia vida comum. Eram completamente isolados, tanto que no livro fala os solitários. Eu não sei se fala assim os solitários, e se a tradução talvez mais perfeita seria monge, ou se é solitários no sentido de eremita, né? Mas enfim, acho que não é relevante. Voltando para o São Paulo. Ele ficou 6 meses nessa prova, num jejum terrível, numa fome, exposto ao tempo, sem cela, sem nada, e sem atendimento. Santo Antônio não falava com ele, só falava para dar a próxima tarefa. E eu lendo aquilo, né? E ele firme, não só firme, como ele estava feliz da oportunidade que ele estava tendo. E isso sem contar que para provar a obediência, já era um costume muito antigo você pedir coisas até impossíveis, só para ver se o noviço ia obedecer aquilo. Então ele pedia para coisas assim absurdas e ele fazia, conseguia até milagres para fazer o que o superior estava pedindo. Depois de 6 meses sendo assim rejeitado, sem nenhuma esperança, sem cela, sem comida, de qualquer jeito ele tinha que caçar a comida dele, tudo assim. Santo Antão chamou os solitários, botou ele assim no meio da roda e falou: a partir de hoje você é um monge. Ou seja, não foi de uma hora para outra que ele foi considerado monge, né? Aí ele botou a túnica, né? Vocês lembram do vídeo passado, botou ali a túnica, o hábito e fez a vestição dele e deu o nome de Paulo, né? Eu não lembro o nome civil dele, ele deu o nome de Paulo. E não só ele foi admitido, como Santo Antão recompensou a fidelidade dele, dando para ele a cela mais isolada, a mais cobiçada. A cela, entre aspas, né? Era uma caverna, né? Não era bem uma cela estruturada. Mas era um local de bela vista, mais solitário e mais estruturado para esse irmão. Esse irmão, ele cresceu em santidade, ele chegou a ficar anos sem se encontrar com a comunidade, né? Totalmente isolado. Mas assim, o mérito era que ele obedecesse essas provas iniciais para depois ser considerado um monge. E essa tradição perdura até os dias de hoje, né? Ninguém entra no convento já sendo professo, entendeu? Hoje, os processos de admissões, claro, são muito mais humanos, né? No meu tempo, eu sou da velha escola do Carmelo. Ainda se tinha muita aprovação como noviciado, ainda tinha capítulo. Mas assim, nada é de uma hora para outra, tudo tem um tempo, tudo tem um processo. E a questão do hábito deve refletir um pouco isso. Às vezes a pessoa quer muito estar de hábito, mas ela nem sequer faz uma preparação para o seu novo estado religioso. E uma coisa que eu vejo, li muito isso em tratados de perfeição, em vidas de santos, principalmente nos mosteiros beneditinos, era costume o candidato ser expulso até a pontapés de um mosteiro antes dele ser admitido. Se ele voltasse na 7ª vez, com humildade, é porque ele tinha vocação. E hoje eu fico pensando, mas se você expulsa a pessoa uma vez do seu Face, do seu WhatsApp, não sei o quê, como diz a minha antiga madre, a pessoa esperneia tanto na cruz que ela cai com cruz e tudo. E
sabe? É um drama, porque ai, você me excluiu e manda um e-mail com 1000 carinhas chorando, né, e tudo. Então, assim, a pessoa não aguenta nenhuma exclusão no Facebook, nem no WhatsApp, né? E naquele tempo você ouvia 7 não sendo enxotado de um convento. E se você voltasse, aí sim é porque você era humilde o suficiente para ser um monge, para vestir um hábito. E isso é uma tradição dos mosteiros, tá? Não se veste o hábito sem uma aprovação mínima. E o que eu vejo na vida eremítica no exterior, nos países latinos, no caso de eremitas que vêm direto da vida secular, né, que não fizeram noviciado, não fizeram nenhuma formação. Quando eu falo em fazer formação, não falo em 2 anos ali, entendeu? A formação completa, postulantado ao juniorato, né? Ou ao menos a primeira profissão. Então, esses que vêm da vida secular para eremitério, eles meio que se impõem uma espécie de provação. Por exemplo, do primeiro ano do meu eremitério, eu não vou, por exemplo, usar o hábito, eu vou estar com uma roupa civil, é só depois de um ano que eu vou fazer a minha vestição, tá? Tudo bem que eles têm outra cultura, e os bispos geralmente eles entram na dança, e aqui no Brasil já eu sei que as coisas não são assim, entendeu? Então vejo também, por exemplo, que o irmão, já vi na regra de um irmão que ele não se deu a roupa de professo até concluir ali 4 anos de eremitério, 5 anos de eremitério. Eu não faço isso porque eu sou proveniente já de uma formação, não senti necessidade de criar um noviciado para mim. Eu procuro me exercitar e me preparar de outras formas, aceitando, né, as circunstâncias que Deus me envia. Mas no caso da pessoa que não tem formação, não deixa de ser uma estratégia mental interessante que ele pode estar aplicando para se preparar. É claro que sozinho não é igual com você ser formado por um mestre, né, por um irmão. Eu recomendo até naquela postagem Vocação Eremítica, né, que as pessoas tenham alguma base, alguma experiência. Isso não é um aninho aqui, outro aninho ali, não sei aonde, no conventinho, entendeu? É sim da pessoa ter uma base mais sólida, né? Mais sólida. Então, assim, eu estava refletindo, lendo essas coisas que eu vi no livro dos Padres do Deserto, e já desde o princípio se havia essa mentalidade, né, de que você não passa de um estado secular para o estado monástico sem uma prova. Claro que você não precisa ser heróico como foi São Paulo, o simples, né? Não é à toa que ele está na honra dos altares, porque ele é um santo. Mas a consciência de que as coisas não são de uma hora para outra. Um dos vídeos que mais tem dislike, acho que é o vídeo que mais tem dislike aqui no canal, não há muitos dislikes como os grandes canais, né? Mas assim, se for considerar o número, um dos vídeos que mais tem dislike é quando eu falo que é possível você ser eremita sem ter eremitério. Por quê? Porque a pressa das pessoas em ter aquilo é tão grande que ela não se preocupa com ser. Ser vem sempre antes de ter. Sempre. Sempre. Mas eu sinto que as pessoas não entendem isso. Entendeu? Primeiro você depois você tem. As pessoas não querem esperar. Entendeu? Tem que ser tudo do meu jeito, tudo no meu tempo. Entendeu? Todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que me aceitar, não sei o que. A pessoa cria ao redor de si todo um reino dentro do tempo dela, do jeito dela. Então é interessante vocês considerarem que já nos princípios não era assim. Claro que, como eu já falei, houve fenômenos de não poucos, de uma vida eremítica totalmente autônoma, tá? Sem diretor espiritual, sem nada, entendeu? Que a pessoa foi para o deserto e pronto.
reparando bem, nem São Paulo Eremita foi assim. Ele até começou autônomo, mas ele terminou na obediência do bispo, né? Porque quando ele morreu, antes dele morrer, ele pediu para o bispo lhe enviar uma túnica para ser enterrado. Ou seja, já havia desde o princípio essa ligação da vida eremítica com a igreja. Mas houve sim eremitas que viveram e morreram sem reconhecimento algum eclesiástico, jurídico ou qualquer coisa do tipo. Mas no caso, dentro do que está na espiritualidade, da nossa espiritualidade, e levando em conta os tempos que nós vivemos, que não era como antigamente, é interessante sim você ter uma preparação antes de você simplesmente vestir o hábito ou se mudar para o seu eremitério, para a sua casa e fazer as coisas mais pela sua cabeça, pelo seu jeito. Porque uma coisa é quando você tem uma base, você já fez a formação, já fez algum noviciado, ou no caso, tenho também eremitas vocacionados padres também que querem, né? Mas eles têm uma base, eles já têm a base, né? É só ir desenvolvendo, né? Mas se a pessoa não tem uma base, ela pode passar a vida inteira se buscando a si mesma. Às vezes ela nem sabe, uma coisa assim que eu vejo, a pessoa tem um plano A, um plano B, um plano C. Eu vi isso com pessoas que eu atendi recentemente, nos últimos 20 dias. A pessoa tem um plano A, B e C. Ela não consegue esperar uma semana para o plano A, ela já pula para o B, passa 3 dias ela já está no C. Entendeu? Assim, uma coisa assim que a pessoa está construindo a casa dela na areia. Não quer formar uma base, a pessoa não quer sentar, estudar, não quer esperar. Entendeu? Então, as coisas não são assim, é preciso ter paciência. Eu não sou a rainha da paciência, mas nesses 17 anos que eu tenho de caminhada, eu posso dizer que o que mais me atrapalhou na minha caminhada foi a falta de paciência. Hoje eu procuro ter, mesmo eu não tenho a virtude, mas eu procuro exercitar. Mas pelo menos esperar alguma coisa, espera aí 1 ano, 2, até as coisas começarem a clarear. Entendeu? Como uma outra vocacionada que eu atendi, que está cheia de impedimentos. Então a preocupação dela estava toda no futuro, no quando ela poderia estar livre, e ela já estava com medo do bispo que daqui a 10 anos ela ia falar com ele, entendeu? Então não é por aí. É a base principal, é a sua união com Deus. Essa é a base mais forte, porque se você tem a união com Deus, todo o resto é mais fácil. Não que é, como se diz em inglês, uma torta, um pedaço de torta, né? Extremamente fácil. Nada para Deus é fácil, tá? Mas pelo menos você vai ter mais visão e mais claridade daquilo. Bom, passando por outro ponto, quando você já está de hábito, você precisa entender que você não vai ser visto pelo que você realmente é, entendeu? As pessoas vão ver você pelo que você está representando. Então você pode ser uma pessoa muito assim intelectual, muito esforçada nos seus empreendimentos, você pode ser uma pessoa muito inteligente. As pessoas geralmente veem os religiosos e as religiosas, principalmente religiosas, como pessoas mais devotas do que inteligentes, tá? Então, geralmente, as pessoas não vão te julgar pela aparência que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa esclarecida. Elas vão achar que você é uma pessoa que deu a vida pela devoção e para ficar rezando o rosário. E isso é certo, tá? As pessoas vão julgar você pelo que elas, o pouco que elas sabem de vida consagrada. O que elas sabem é o que a televisão mostra, é a novela, é o filme, ou seja, nada real. Então é uma coisa que a pessoa que vai usar hábito e que usa hábito vai ter que entender.
Um segundo ponto, que as pessoas tendem a desprezar as suas necessidades humanas. Elas acham estranho, por exemplo, um religioso ter depressão, um religioso chorar, um religioso ter qualquer atitude que é mais pro lado humano, entendeu? Principalmente as religiosas mulheres, tá? Principalmente. Por quê? Porque há um conceito na Igreja Católica, assim, de que a religiosa mulher, ela é muito angelizada. A figura da religiosa mulher é muito angelizada na cabeça das pessoas. E isso ainda é muito forte. Tá? Isso é muito forte. As pessoas, quando vê uma irmã, eles têm assim uma coisa de que ela não pode ter atitudes humanas. Ela não pode, sei lá, desejar qualquer coisa humana, passear no campo, por exemplo. Não, a irmã tem que viver de joelhos rezando, fazendo vigília o tempo todo. Ela não pode ter... As pessoas têm essa questão de que a religiosa, principalmente religiosa mulher, ela não pode ter um celular moderno, ela tem que viver de terço na mão, não pode ter um tablet, entendeu? Ela tem que estar sempre 24 horas por dia rezando por todos, se aguentando todos. Entendeu? Então, existe essa linha de pensamento é muito forte, tá? No cristianismo, não é nem só na Igreja Católica, no cristianismo de modo geral. Se a irmã está fazendo qualquer coisa que não seja pegar no terço e rezar, ela está fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, essa ideia é muito, muito forte aqui no Brasil. Com padres não é tanto assim, nem com padres nem com irmãos, mas com religiosa, mulher e de hábito, isso é muito comum. Tá? A pessoa acha que a pessoa não cansa, que a pessoa não tem fome, que a pessoa... Ela acha que a pessoa é angelizada. Entendeu? Ela é totalmente angelizada. E tanto que se você quer mostrar uma revolta para uma religiosa, é você se comportar com despudor perante ela. Ele acha que a sua preocupação é só sexual. Eu acho que você não tem, entendeu, mais nada na cabeça, que você vive tremendo diante de qualquer blasfêmia, tudo. Ou seja, que você é uma pessoa totalmente angelizada. Você não tem, assim, ideias, que você não sabe o que fazer da vida, que você está sempre precisando de ajuda, de amparo. Isso é muito forte. Tá? Principalmente aqui no Brasil, na América Latina. Tá? Que a irmã é um anjo que fica rezando 24 horas por dia. Então é uma coisa também que vocês vão ter que conviver. Tá? Se você quer ser uma pessoa diferente, vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com essa situação. A terceira coisa, são 4. A terceira coisa, vai ser um pouco difícil você encontrar uma pessoa igual a você, que tenha afinidade para você, assim, estabelecer uma amizade mais sólida, tá? A não ser, a exceção é se você já era uma pessoa muito conhecida. No caso de uma irmã tô com um pouco de sinusite, não repare. No caso de uma irmã que eu sigo, que ela já tem uns 30 anos de vida eremítica, ela também não passou no convento, da vida secular para a vida eremítica. Mas ela fez todo um preparo e ela fez caminhada longa também, mas, enfim, essa irmã, ela já era muito conhecida na cidade, tudo, então assim. Mas agora, geralmente você vai ter dificuldade de encontrar alguém que tenha profunda afinidade com você. Vai ser muito difícil você ter amizades no sentido de particularidade, que você pode desabafar alguma coisa. A amizade particular, para quem caminha na união com Deus, ela não é considerada uma coisa positiva. Tá? Havia ali antigamente muitas amizades espirituais e tudo, mas a tendência é você caminhar sempre para Deus de um modo que fique só você e Deus. Tá? Você não vai ter muitas pessoas que vão compreender, que vão ter afinidade com você. Tá? Isso é um outro ponto. A questão também, as pessoas não têm empatia com os sofrimentos dos religiosos. Tá?
Porque elas não entendem essa realidade. Entendeu? Então, se você pode estar passando por uma provação terrível, que para eles isso é balinha. Entendeu? Para eles, sofrimento grande é um divórcio, é uma viuvez, é a mãe que perdeu um filho, entendeu? Isso é de arrancar os cabelos. Mas o fato de você ficar 20 anos sem realizar sua vocação é balinha. Isso não é sofrimento para as pessoas, entendeu? O seu sofrimento não vai ser compreendido, tá? Quando muito vai ser compreendido pelo seu diretor espiritual ou talvez outros religiosos mais sensíveis que vão entender isso, tá? Mas de um modo geral, você vai subir ao Calvário sozinho, tá? Dificilmente você vai encontrar pessoas que tenham empatia com o que você está sofrendo, tá? Isso é uma realidade um pouco dura, mas que para quem vai seguir a vida eremítica, ela vai ter que estar preparada para isso. Não vai ter muito colinho, muita coisa. Eu vejo assim, quando a pessoa já começa a se apegar demais comigo e vê em mim uma espécie de mãezinha, tudo, o que eu faço? Eu empurro ela para o deserto. Porque a vida não vai ser assim, principalmente a vida do eremita, não vai ficar passando a mão na cabeça. Geralmente eremitas que são muito queridos pelo povo e tudo, é porque ele sempre dá alguma coisa. Tá? Nem que seja missa, nem que seja uma conferência, nem que seja retiro, mas dá alguma coisa para ter o afeto das pessoas. Não que a pessoa, o eremita, faça com essa intenção, tá? Mas geralmente se tem algum afeto, é porque ele dá alguma coisa. Da mesma forma, eremita que recebe doação é porque tem apostolado, tem uma missão, que ele trabalha muito atrás daquilo, entendeu? Mas dificilmente alguém vai te ajudar para você ficar rezando, por exemplo, entendeu? Se ajudar é porque tem alguma missão por trás, entendeu? E, bom, a gente já discutiu muito isso no vídeo As Benfeitorias. Tá? A quarta e última consideração que vocês têm que ter é que existem duas maneiras de vocês viverem a vida. Tá? Ou vocês se importam com o que as pessoas vão pensar de você, ou não. Tá? Simples assim. Tá? Ou vocês se importam com o que as pessoas vão falar, pensar de você, ou não. Só esses dois caminhos. Entendeu? Se você se importa demais com o que as pessoas pensam, não use um hábito. Tá? Se você quer as pessoas, não use um hábito. Entendeu? O que deve levar a pessoa a usar ou não um hábito? O uso do hábito, ele vem de um fenômeno interno. Tá? Se o que te move é um fenômeno interno, então você sente que vai te ajudar, que isso vai contribuir para a sua vida espiritual, que isso combina com você, com a sua personalidade, com a sua missão, então o hábito é para você. Se o que te move é o externo, não porque talvez eu seja mais respeitada, eu acho que eu vou passar uma determinada impressão, eu acho que eu vou representar e as pessoas vão pensar e vão dizer e vão querer e vão... Isso são fenômenos externos. Você está preocupado com o externo, não com o interno. Então, é interessante vocês levarem em conta isso. Tá? Não use um hábito por fenômenos externos, sem nenhuma motivação interna, sem nenhuma motivação espiritual. E, claro que as pessoas vão cobrar muito mais de um religioso que usa hábito do que de um religioso que não usa. Entendeu? Um religioso que usa hábito e viaja é como se fosse um pecado mortal. Religioso que não usa hábito e viaja, ninguém liga. Tá? Essa é a grande verdade. Eu sei que eu trabalho muito com essa questão do hábito nas minhas postagens, tá? Mas as irmãs que não usam hábito precisam entender que o Facebook é uma ferramenta visual. Tá? No meu primeiro ano de página da vida eremítica, eu colocava eremita sem hábito, tá? Tanto com hábito como sem hábito. As curtidas
dos religiosos sem hábito caíam para mais da metade. Tá? Não adianta, o Facebook é visual, entendeu? Então, nos meus álbuns estão, em geral, religiosos de hábito. Por quê? Porque o hábito é visual. O traje civil não é visual, entendeu? Muitas irmãs, tenho amizade com irmãs que não usam hábito. E muitas delas são até melhores que as que usam hábito. Tá? Mas a aparência, a impressão que passa, entendeu? Se você conhece aquela irmã, você fala, olha ali a irmã, ela é muito legal, tal. Mas se você não conhece, é uma pessoa qualquer, entendeu? Me desculpem, mas essa é a verdade. Perante os outros, no aeroporto, você vai para outro país, se a pessoa não te conhece, você passa despercebido. Mas eu vou dizer, com esse hábito, até os muçulmanos na Terra Santa sabia que eu era uma religiosa católica. Tá? Em qualquer lugar do mundo. Tá? Conheço 14 países. Em qualquer lugar do mundo, eles olham e falam, essa é uma religiosa católica. Tá? Sem hábito, só quem conhece meu trabalho, quem ia me conhecer no Face, entendeu? Claro que isso não é também o essencial, ser conhecido, ser visto ou isso. Mas agora, esse é o motivo de eu não colocar tantos religiosos sem hábito nos meus álbuns, nas minhas páginas do blog, porque não é visual, tá? Mas isso não quer dizer assim que eu seja contra ou que eu ache que seja melhor ou pior. Tá? Não se trata de sermos inimigos por termos pontos de vista diferentes, que é uma coisa que está acontecendo na igreja. O progressista é como se fosse inimigo do tradicional. O tradicional é como se fosse inimigo mortal, entendeu? E esse não é o caminho do cristianismo. Né? A gente tem que entender que são pontos de vista muito diferentes, tá? Mas isso não deve ser um obstáculo para não sermos irmãos. Né? E no tempo do início da Igreja Católica, eu não gosto de falar dos primeiros cristãos do início da Igreja Católica, eles eram católicos, o que os pagãos diziam, né? Vejam como eles se amam. E se fosse hoje, isso seria um sinal da igreja atual? Acho que é se eu contar, vejam como eles se odeiam, que um fala mal do outro, nem parece que são da mesma família. Um muçulmano só contrata na empresa dele um muçulmano. Um judeu só contrata um judeu. Agora, um católico vira as costas para outro católico, faz carranca para outro católico. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Né? Santa Catarina de Sena, lá no século XIV, ela já falava que devemos respeitar as espiritualidades que são diferentes das nossas. Parece que ninguém ouviu isso. Bom, gente, esse vídeo era mais para refletir sobre essas coisas. Eu acho que vai ter aí alguns apontamentos interessantes para vocês refletirem e procurem ter essa base, procurem construir essa base, porque se a casa cai, se tudo cai, a base fica, você pode reconstruir de novo. Mas agora, se você quer construir uma mansão em cima de uma areia, sem a base, você perde tudo. Fiquem com Deus, meus queridos. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.